bem-vindas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Neusimar Trindade. Neusimar Trindade Oliveira Costa. Neusimar Trindade. Nós vamos falar hoje sobre energia sexual. É o tema da nossa aula. E quando a gente pensa em energia sexual, hoje não, nós não pensamos mais assim, mas quando eu era criança eu achava que a energia sexual estava relacionada a sexo. E não é só isso. Mas voltando para a nossa infância, para a nossa criança, eu não sei vocês. Eu já tenho 52 anos, sou coleguinha de vocês. Uns são bem mais novos que eu aqui. E fui educada de uma forma tão rígida nesse aspecto, que, às vezes, uma pergunta que eu fazia para minha mãe, porque eu sou daquela época que apanhava, não sei vocês, mas eu sou daquela educação, daquela criação que a pessoa apanhava. Então, dependendo da pergunta que eu fizesse, eu apanhava. E era algo de tal forma que muitas vezes eu nem entendia qual foi o problema que eu criei com aquela pergunta. Porque se eu perguntei, é porque eu não sabia o que era. E se minha mãe achou que eu estava me assanhando, ou que eu estava sendo maliciosa ou maldosa, ela nem me perguntou. Né? Aí você fala, e quem é sua mãe, Neu? Minha mãe é o amor da minha vida. Não é porque ela me bateu que ela deixou. Naquela época ela não era amor da minha vida, mas hoje ela é amor da minha vida. Quando ela me batia, eu dizia, quando eu crescer. E quando eu cresci um pouquinho, né, gente? Vocês veem que a pessoa não cresceu muito. E quando eu cresci, eu olho para ela assim, cheia de amor. Cheia de amor. Mas, às vezes, uma pessoa diz assim, é porque eu faço isso. Eu diz assim, minha mãe, fulana faz isso. Uma senhora casada, que era uma amiga minha, me dizia, eu gosto de fazer isso. Conversas triviais. Aí eu dizia assim, minha mãe, a senhorinha não sei quemzinha, me falou isso. O que é isso? O que? Você já está querendo saber essas coisas? Onde você tá... Aquela, sabe? O que acontece, gente? Essa forma de educar, que foi da outra geração, não desta agora, fazia com que o sexo ou a sexualidade adquirisse um estigma. O que é um estigma? É uma marca que fica carimbada, seja no corpo ou psiquicamente. Ou ele era algo poderoso que você tinha que descobrir de qualquer jeito, ou ele era o pecado mortal que você não podia tocar de jeito nenhum. Era um dos extremos, né? Quando alguém... Eu sou uma menina do interior, viu, gente? Hoje mesmo eu cheguei em casa com um caruru, eu falei, não sabia que o restaurante do prédio que eu trabalho toda sexta faz caruru. Aí minha filha mais velha aproveitou assim, minha mãe, aqui em Salvador, toda sexta é caruru. É porque você é do interior. Eu falei, bicho, deu na cara da mãe. Realmente, né? Toda sexta acho que tem caruru. Então, como eu sou do interior, e tinha toda determinadas regras, isso, naquela época, para mim, o sexo, eu vou ampliar mais a energia sexual, era uma coisa assim, sabe? Tive que fazer muita terapia. Eu sou psicóloga, mas eu comecei como um paciente de psicóloga, depois que eu me tornei psicóloga. Né? E é interessante que aí você percebe que o que sua mãe trouxe para você é muito dela também. Né? Os bloqueios que trouxeram para ela, ela passou adiante. Aí você traz para mim, então os bloqueios que trouxeram para você, você passou adiante? Não. Por que não? Terapia. Não só terapia, como estudo, como conhecimento, como a gente vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo. E essa evolução faz eu dizer claramente para vocês que eu tenho o olhar da sexualidade do transgênero, do bissexual, do homossexual, do transexual. E tudo isso é uma forma de manifestar sexualidade.
E a quem pertence essa forma de manifestar? À pessoa que o manifesta. A pessoa decidiu ser demi. A gente tem demo e demi. Tem pan, tem cis. Então, demi é aquela pessoa que só consegue se relacionar com o outro se tiver um afeto, se tiver uma questão afetiva. Ela não consegue ter contatos íntimos com o outro se não tiver uma conversa, uma convivência, se não tem a relação afetuosa. Eu sou demi, nem sabia. E nem sabia. Não, é porque tem várias nomenclaturas. Né? Então, tem umas, por exemplo, o pan. Demi e pan, não é demi, não. Demi, o pan. Ele tem uma relação com a pessoa. Que pessoa? A pessoa que ele se interessar. Pan. Eu já trabalhei com a mocinha, que era bem interessante. Quando eu olhava para ela, às vezes ela me parecia menina e às vezes ela me parecia menino. Ela foi minha secretária por um tempo. Depois ela viajou, não pôde mais trabalhar comigo. E teve um dia que ela chegou para mim e disse assim: Neu, você acredita que hoje eu quase fui agredida? Eu saí, porque senão o rapaz ia bater em mim. E você sabe por que ele queria bater em mim, Neu? Só porque eu olhei para ele. Eu não olhei para ele diretamente o tempo todo. Quando você passa assim o olhar, ela me dizia que ela era andrógena. Era o termo que ela se definia. Essa andrógeno. Essa androginia que ela se definia é porque ela era menina, gostava de menina, mas era bem interessante. Se você olhava para ela, tinha dia que você via uma menina. E tinha dia que você via jeitos de menino. Ela tinha nome de menina. E gostava de menina. Então, essa diversidade talvez sempre tenha existido. Mas os bloqueios eram tantos, tantos e tantos, que a gente não conseguia acessar essa particularidade nossa. O homossexual existe desde que o homem anda para frente. Desde que o homem anda para frente, existe homossexual. Aí algumas pessoas falam, mas hoje está proliferando. Não, gente, é a comunicação. A gente tem mais comunicação, a gente tem mais visualização. A gente sabe o que acontece no Vietnã, a gente sabe o que acontece no Japão. A comunicação está mais diversificada. Mas essa diversidade sexual, pelo menos a homossexualidade, sempre existiu, desde que o homem anda para frente. As teorias mais atuais, mais recentes, defendem que essa diversidade tem acontecido porque o espírito está evoluindo, está vivendo um processo evolutivo, e daí eles estão se permitindo viver a essência no sentido da sua orientação sexual. E aí vocês podem dizer para mim, mas Neu, essa coisa da sexualidade que você traz da sua mãe, do seu pai e tal, é coisa, antiga, né? Atualmente não tem mais isso. Tem sim. Talvez não na mesma proporção, mas tem sim. Atualmente, eu estou trabalhando com uma pessoa em que, quando ela trouxe para a mãe que ela estava namorando uma menina, agora eu estou precisando uma semana conversar com a mãe, outra semana conversar com a filha. É agora, essa semana, super atual. É como se a sexualidade do outro altera um pouco a imagem que eu tenho desta pessoa. Gente, a minha sexualidade a mim pertence. Eu posso compartilhar, comunicar para vocês, conversar com vocês, porque eu quero, mas não é eu não tenho essa obrigatoriedade. E voltando um pouquinho ao que a gente viveu, eu, no caso, a terapia me ajudou a me aproximar de mim, do meu corpo,
das minhas questões. Porque não tinha uma maldade, não tinha uma intenção de me prejudicar. Minha mãe fez o que ela achou que era melhor para mim, na percepção dela. Mas me causou algumas questões que a minha psicóloga ajudou a desbloquear. Com isso, eu não estou falando para as pessoas fazerem terapia, eu estou contando a minha vida no campo da sexualidade. Acontece que a energia sexual não é só sexualidade. Ela é a energia do prazer. Se você não tem prazer, você não tem ânimo para levantar da cama. É preciso ter prazer para fazer as coisas. É preciso ter prazer para comer. É preciso ter prazer para vestir. É preciso ter prazer para namorar. É preciso ter prazer para estudar. É responsável também pela criatividade. A gente se conecta muito com duas sensações, que é o prazer e a dor. Quando a gente vivencia situações de prazer, a gente repete aquilo, ou a gente se liga àquilo, ou a gente tem afeto com aquilo. Quando a experiência é dolorosa, a gente tende a se afastar daquela experiência, a tentar não se aproximar, porque aquilo não fez bem e não foi agradável para a gente. É muito assim, com algumas exceções, porque tem pessoas que têm uma experiência dolorosa e, inconscientemente, acabam repetindo esse processo. É mais ou menos por aí o que a gente vai trabalhar hoje. Qualquer coisa vocês me perguntem. Se eu não souber, eu pergunto a Aline me ajuda. Mas o que eu quero na nossa aula de hoje, nesse bate-papo com vocês, é compartilhar o que a gente tinha antes da limitação do olhar sobre a sexualidade e sobre a energia sexual. Vamos ampliar isso. Vamos ver como é que a gente pode saber mais um pouquinho sobre esse conteúdo. O objetivo geral da nossa aula é a percepção do sexo como energia criadora que se manifesta em níveis diferentes. A sexualidade e o sexo se manifestam em diversos níveis. Às vezes a gente ouve assim, porque ele é homoafetivo, ou ela também. Aí eu quero compartilhar com vocês uma definição mais precisa disso. Quando a mãe abraça, beija, cheira, faz todo um denguinho na filha, ali está tendo afetividade. Então, pode-se definir que elas são homoafetivas. Quando um pai faz um carinho, chega junto, abraça um filho, também está manifestando a atitude de afetividade. Ali tem um homoafetivo. É diferente quando é dois homens que estão tendo uma relação mais íntima. É o homossexual, não o homoafetivo. Então, com esses estudos, eu descobri que eu frequentemente estou sendo homoafetivo com a minha filha mais velha, com a minha filha mais nova e com uma amiga que eu gosto pra caramba. Tenho muito afeto por ela. Então, eu estou na categoria de Demi e na categoria de homoafetivo. Mostrar o conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se enraiza no espírito. Por que energia criadora, gente? Claro, nós sabemos que temos outras formas agora, né, com relação à evolução da ciência. O bebê de proveta, a gente tem a FIV, que é a fertilização in vitro, para se gerar um novo bebê, para se gerar uma criação. Mas, mesmo assim, não deixamos de ter a questão do sexual para gerar uma nova vida. Ele ainda está nessa concepção, né? Demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito. Uma educação sexual adequada não é bloquear a filha e liberar o filho. De quem eu estou falando? De quem eu estou falando, gente? De mim
Não sei se vocês passaram por isso, mas eu estou falando de mim. Meu irmão podia tudo, porque ele era homem. E eu não era todo lugar que eu podia ir, que eu podia sair, que eu podia me divertir, porque eu era menina. Então, uma educação sexual adequada é para os dois. E não muito novo, né, para não antecipar, no momento certo. As minhas mães perguntam assim, Neu, ele me perguntou isso, o que é que eu faço? Responde, perfeito, como é seu nome? Fátima, exatamente, Fátima, responde. Aí, compartilha aí, Fátima. Quando o microfone chegar, a gente vai falar e ouvir Fátima. Escute aí, gente. Lá em casa sempre foi de falar tudo. Eu nua dentro Já está de casa ligado. com ele. Eles foram criados comigo nua, né? A gente tomava banho junto. Eu chamava para ver determinadas cenas que eu preferia que eu ensinasse em casa, porque eu ensinaria de uma forma didática e educacional do que estar aprendendo em rua com coleguinha, na esculhambação, na molecagem. Então, eu particularmente, não tive problema nenhum de criar meus filhos com relação a isso. Sempre respondi tudo, sempre falei de tudo. Não existia assunto tabu. Né? Estou mentindo? Ela está aqui, minha filha está aqui do lado. Então, a gente foi criado assim. Já minha mãe, se eu perguntasse alguma coisa, ela ficava da cor do seu vestido. Era isso que eu ia te perguntar. Você é assim com sua filha. E como era com sua mãe? Era igual a minha? Minha mãe, coitada, minha mãe dizia que não sabia nem Coitada como é foi ótimo. minha mãe dizia que não sabia como foi que ela teve duas filhas, que ela não sabe o que é ela não sabia que ela faleceu, né? Se estivesse viva, amanhã faria 100 anos. Morreu 2 anos atrás. Poxa, que legal, viveu 98. É. Aí ela dizia que ela não sabia nem o que era um beijo na boca. Que ela não sabe como foi que ela Perdeu teve 70% da encarnação. que ela não sabe como foi que ela teve duas filhas, que eu e minha irmã. Porque nem um beijo na boca ela não sabia o que era. Então foi uma educação castrada, né? E comigo não, eu já não trouxe para meus filhos aquela carga que eu recebi. Agora eu sou Demi, eu sou que nem você. A gente é Demi. Para eu me relacionar com alguém tem que ter afeto. Eu tenho que sentir alguma coisa, o olho tem que bater assim, virar, sabe? Os olhinhos virar, né? Os olhinhos tem que olhar assim e virar. Concordo com isso. Dá por dar, não. Dá para não estar sozinha, não. Não, eu prefiro ficar sozinha. Mas gente, melhor que os slides é o nosso bate-papo. Né? Os olhinhos tem que virar. Não é? Concordo com você, Fátima. Então, é isso que acontece. Por exemplo, a minha mãe me educou de uma forma, e eu sou da faixa etária de Fátima. Eu fiz a mesma coisa. Assim, de conversar com minhas filhas. É engraçado que minhas filhas parecem que são minhas mães. Que elas que têm uma certa resistência. Não é interessante? A nova geração tem uma mãe que fala tudo, de qualquer forma, de qualquer jeito, sem pudor. E elas ficam... E assim... Mas o que acontece? Pegando só essa... Para a gente voltar para a educação, para o slide. A minha filha falou, minha mãe, eu estou com vergonha de ir na farmácia, comprar anticoncepcional, que eu queria começar com meu namorado e tal. Eu fui, comprei e trouxe para ela. A outra me contou, mas assim, de forma geral, elas não tinham essa...
Porque se eu tivesse uma mãe como eu, não é que eu sou ótima, não, mas se eu tivesse uma mãe como eu, que tivesse essa liberdade sexual, gente, eu teria aprendido muita coisa, né? E eu não teria me bloqueado. Hoje eu não me vejo, porque a gente tem sempre a miopia, né? Hoje eu não me vejo com esse bloqueio, mas... Não é, perdi 20% da encarnação. Beijar na boca, eu beijava. Ah. A minha mãe beijou na boca no dia do casamento. Ela disse que ela tremia tanto que ela achava que ia cair. Para tu ver. E só teve meu pai, até hoje. Olha. Então, vamos voltar aqui, gente. Como ela... Então. É o assunto eletrizante. Olha, eu vim de vermelho, vocês perceberam? É o assunto eletrizante. Aumentou a energia da sala. É a aula. A energia, o vermelho tem muita energia. Quer fazer uma pergunta? Ó, Bem. diga. Boa noite. Como é seu nome? Livaldo. Nivaldo? Sim. Ok. Essa energia, quando bloqueada, ela se direciona, ela se dissipa, como é que fica? Pronto. A gente, o que que acontece? Não só essa energia, qualquer outra. Quando a gente bloqueia, a gente tende a direcionar para um outro aspecto. Por exemplo, nós temos as várias dimensões, que é um outro conteúdo. Aí, o que que acontece? Eu não manifesto a energia sexual. Então, essa energia, eu posso estudar demais, trabalhar demais, porque eu tenho um percentual de energia que precisa ser gasto, e não está sendo gasto na proporção. Entende? Então, por exemplo, Freud, aos 33 anos, ele já não tinha mais relacionamento com a esposa, porque ele gostava da cunhada. 33. Então, ele começou a dedicar ao trabalho. O trabalho era muito... Sempre quando você deixa de manifestar uma energia em um determinado campo da sua vida, você acaba acentuando muito um outro campo. E a palavra é o equilíbrio, gente. A palavra é essa. Diga, minha florzinha. Pronto, fala aí para a gente da sublimação. Aqui ela vai compartilhar com a gente também. Diga aí. Como é seu nome? Como é seu nome, meu amor? Todo mundo estava ouvindo o que você estava falando. Agora a gente vai ouvir no microfone. Tafati. Como é seu nome, meu amor? Tafati. Tafati. Não, eu tava falando, né, que é a questão da sublimação. Foi aí que Freud descobriu as teorias da sublimação, porque... Mas eu descobri de forma diferente, que a mulher dele não queria mais ter relação, porque toda vez que eles transavam, ela engravidava. E ela também pegou um trauma disso. E aí, foi aí que ele começou a sublimar através dos estudos. E graças a Deus, né, porque a gente tem muitos estudos aí na psicanálise. Mas era triste, né? Bom para a gente, nem tanto para ele, né? Eles... É graças a Deus ou é triste? Não, pra eles e bom pra gente, né? Porque nós temos uma grande teoria aí. É verdade. Mas era isso. Mas sabe o que a gente pode fazer? Tafata? Tafati. O que a gente pode fazer, Tafati? A gente pode, vamos supor que nós temos 10, que seja 10. A sexual, a profissional, a financeira, social, familiar, esportiva e outras mais características da nossa caminhada. Vamos supor que seja 10. Sendo 10, a gente pode manifestar 10% de energia em cada uma e fica tudo equilibrado. Eu consigo viver a minha experiência sexual, a minha experiência financeira, a intelectual, a profissional. Eu fiz até uma aula sobre dimensões da vida que vocês vão ter depois, quando for no próximo ciclo 3. E é isso que talvez faltou em Freud, né? Agora, observe, o fato de você não estar se relacionando com alguém não te impede de pegar a energia sexual para ter prazer, que também é essa energia. O prazer de viajar, o prazer de comer, o prazer de se vestir, o prazer de fazer amigos. Sem esse prazer, como eu falei no início da aula, a gente às vezes não consegue nem se levantar da cama. Porque falta libido. Libido é prazer e não necessariamente, não necessariamente o ato de sexuar. Entende? Então, a gente precisa ampliar a nossa concepção e a nossa percepção do que é a energia sexual. Para a gente não direcionar por um ponto só, por um tópico só, que não é só isso.
Entende? A gente precisa ampliar. Mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família, a fim de se evitar os prejuízos do aborto ou da proliferação irresponsável de filhos. Isso aqui, ele está falando, esse objetivo, é para a gente ter um equilíbrio. Eu vou pegar a palavra equilíbrio de novo. É muito adequado em quaisquer setores da nossa vida. É óbvio que hoje as pessoas mais jovens já se perguntam, ele tem a ver comigo? Será que a gente vai se dar bem? Já tem essa possibilidade. Né? Na época da minha mãe, um pai aceitava casar, a mãe também aceitava e fazia os filhos casarem. Então, e naquela época também, todo mundo, não sei vocês, mas na minha família todo mundo tinha 10 filhos. Eu tenho 20 tios. A minha avó materna teve 10 filhos, a minha avó paterna teve 10 filhos. Hoje não tenho mais 20 porque alguns faleceram. Mas era todo ano. Né? Impressionante. Então, mas no caso deles, tinham condição de educar financeiramente. Não, oi? Ela só teve 22? Ela superou minhas avós, as duas. Pois é. Aí, assim, no caso deles, eles tinham condição financeira. Quando eu era adolescente, 12 anos, eles já estavam bem financeiramente, então tinham condição financeira. Mas não tinham conhecimento para... Tem que fazer uma faculdade, tem que ter estudo, tem que saber escolher o parceiro. Não tinha essa orientação. Então, a coisa foi na sorte, vamos dizer assim. Né? Hoje, não, a gente já se pergunta, combina ou não. Tem aquele pastor, nessa coisa de a organização da família, ele fala assim, se você... Se você é evangélico, você vai casar, né? Se você é evangélico, casa com evangélico. Porque você vai com a Bíblia na frente e ele vai segurando, ele vai com a imagem, com não sei o quê, para poder ir para a igreja evangélica. Né? Nem sei o que usam, desculpa os evangélicos. Se você do candomblé, casa com alguém do candomblé. Porque um leva a vasilha, outro leva a galinha. E ele vai falando assim, né? Se você é católico, procure alguém que seja católico. Que um leva a Nossa Senhora, outro vai rezando a Ave Maria. O marido e a mulher, né? Para você pegar alguém, ele traz o exemplo da igreja, mas ele quer dizer assim, tente se aproximar de alguém que tem sintonia com você. Não precisa ser exatamente igual, né? Senão a gente fica igual aquela música. O que é que eu faço com aquela mulher? Tudo que eu quero, ela não quer. Se eu vou para a missa, ela vai para o jogo. Se eu peço água, ela me traz fogo. Essa música é da minha infância. Quer dizer, tem muita coisa da minha infância, gente. 52 anos, tem muita coisa da infância. Então, esse planejamento familiar não é só, como diz o objetivo, a geração de filhos. É claro, se você pode cuidar de um, você tem um. Se você pode cuidar de dois, tenha dois. Mas se você pode cuidar de um, não tenha dois. É o planejamento. Mas o planejamento vem antes dos filhos. O planejamento é interessante até com a pessoa que você escolhe casar. Porque a harmonia da sua família começa na relação do pai e da mãe. E se já fez, já escolheu, vamos tentar harmonizar na medida do possível. O melhor que a gente puder fazer para essa família que a gente faz parte. Mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com a evolução do espírito. Pode ser usada em diversos níveis, e assim, o prazer, a libido, o desejo que manifesta em mim, faz com que eu trabalhe determinadas questões de uma forma mais criativa, de uma forma mais alegre, de uma forma mais presente. Este prazer, esta libido, essa alegria, a energia sexual não é só você sexuar com a outra pessoa que você escolheu, ou que ele escolheu, e que vai você virar os olhinhos, rodar os olhinhos, como diz Fátima. Então, eu vou procurar saber se eu rodo os olhinhos, não reparei ainda não. Vou procurar saber. No homem, a energia sexual se manifesta em todos os níveis, no campo biológico,
que é a sensualidade, o poder de atração. Você olha para ele, vira os olhinhos, não vira os olhinhos, aí você vê, se não virou, não vá, porque não teve atração. A nossa querida Fátima nos orientou hoje sobre isso. No nível psíquico, a presença como afetividade. Afetividade, a relação de carinho, é algo bem interessante, porque vai além do ato de sexuar. Você quer conversar com aquela pessoa, você quer abraçar aquela pessoa, você se preocupa com aquela pessoa e ela com você. Né? É uma coisa assim. É interessante que seria importante se a gente conseguisse, ou seria bom se a gente conseguisse que todos os casais tivessem esse afeto. Nem sempre funciona assim. Às vezes a relação é de competição e não de compartilhar. Né? E essa relação, eu vou trazer para vocês depois a ânima e o ânimos que eu vou explicar para vocês. E no nível espiritual, apresenta-se como criatividade. A energia sexual ajuda na evolução do espírito, pela criatividade que ele ajuda a ampliar e a manifestar. Com relação ao item B, temos a tendência de escolher uma pessoa que tem a ver com o que se manifesta no nosso inconsciente. Jung, eu acho que Freud é o cara. Sempre faço esse parêntese. Por que eu acho? Porque, assim, hoje nós temos aviões supersônicos, certo? Invisíveis e coisa e tal. Mas se não fosse Santos Dumont, foi quem começou. Mas poderia ter sido outra pessoa, mas não foi outra pessoa. Foi ele que começou. Então, nós temos Moreno, Jung, e vários outros teóricos, Skinner, mas foi Freud que começou. Então, poderia ter sido outra pessoa, mas não foi Freud. Então, Freud é o cara. Eu sou junguiana, eu estudei na teoria junguiana. E Jung traz o seguinte, existe a ânima e o ânimos. São dois termos que ele utiliza. A ânima está relacionado ao arquétipo feminino e o ânimos ao arquétipo masculino. Para Jung, todos nós temos a ânima e o ânimos. Por exemplo, eu sou Neusimar, com aparência feminina, eu sou mulher, e vocês estão vendo a minha ânima, que é o feminino representado por esse personagem. No meu inconsciente, tem o ânimos, que é o masculino, que Neusimar também possui. Então, a tendência é que Neusimar se sinta atraído por um masculino no ânimos que ela tem. Vamos supor que eu seja docinha e meiguinha. Mas o meu ânimos, ele pode ser mais bruto, mais rígido. Vamos supor, estou trazendo um exemplo hipotético. Então, qual é o homem que vai me atrair? O docinho, o meiguinho? Não. O bandido. Conte para ninguém não, viu, Fátima? O bandido, o cara bravo. Porque é o ânimos que está manifestado em mim. Entende? Neu, e como é que muda isso? Vamos evoluir esse negócio aí. Com autoconhecimento, autodesenvolvimento, autopercepção. Aí você pergunta, gente, por que isso atrai o homem desse jeito? Né? O ânimos. Como é seu nome? Cristina. Deixa eu te dizer, Cris. Se na ânima eu sou docinha, meiguinha, o meu ânimos, se ele é mais brabo, mais firme, eu vou olhar no outro e achar o ânimos que está em mim. O que eu preciso fazer? A ânima está de boa, né? Vamos dizer assim, docinha e meiguinha. Eu preciso pegar o meu ânimos, ver por que esse masculino está tão primitivo, que é um masculino primitivo, e tentar evoluir esse aspecto em mim, melhorar o aspecto masculino que existe em mim. Porque se eu melhoro o aspecto masculino que existe em mim, eu vou projetar ânimos mais evoluídos. Temos a tendência, só um minutinho, temos a tendência de, o meu pai,
Eu já tô contando. Então, o meu pai, ele é um homem meio brabo. Então, Neu, mais nova, tinha realmente essa representação de masculino, porque foi projeção do paterno. Que a filha pode projetar o paterno ou o oposto, viu, gente? No ser humano não existe regra, não. Existe o que ocorre. Eu poderia ter projetado um homem brabo, porque meu pai era bravo, ou o oposto, rejeitando esse paterno que eu tive. Então, as nossas relações não é assim, só um minutinho, viu, meu querido? Nossas relações não é assim, aconteceu, eu nem percebi, os olhinhos virou. Não. O seu inconsciente acessou o inconsciente dele. Mas por que eu gostei dele e ele não gostou de mim? Porque a ânima dele não está projetada em você. Diga, meu querido. Não teria a ver com a parte bioquímica, com a concentração de estrogênio, progesterona e o testosterona? Então, estrogênio, progesterona, não estamos excluindo. O que nós estamos trazendo é o inconsciente. Você, com estrogênio, progesterona, testosterona, você vai se atrair por um feminino que está projetado em ti, ou que existe em ti no teu inconsciente. Porque estrogênio, progesterona, testosterona, todo mundo tem proporção maior ou menor. Porém, vamos supor, você tem tem um ânimos doce, tranquilinho. Eu sei que você é dele, viu? E ele é seu, só um detalhe. Você tem um ânimos mais brabo. E vocês dois estão interessados nela. Você é uma ótima pessoa, super interessante, ele também é. Mas ela se interessa por ele e não por você. Como assim? Porque a ânima dele, deixa eu complementar, e ele não se interessa por ela. Como assim? A sua ânima, você viu projetada nela. O seu feminino, você viu projetada nela. O feminino dele, ele não viu projetada nela. Mas o masculino dela foi projetado nele e não em você. Eu compliquei ou expliquei? Então é isso. É por isso que, às vezes, João gostava de Maria, Maria gostava de Fernanda e ninguém queria. Sabe? Aquela música. Isso, diga aí um pouquinho. Espera um pouquinho que ele vai falar para a gente. Gente, diga. Foi a música de Chico Buarque sobre o João e Maria. Exatamente, então. Né, que João gostava de Maria, Maria gostava de José, José gostava de Pedro, e Pedro não gostava de ninguém. Mais ou menos assim. Então, isso acontece, gente. Vocês não têm ideia. Oi, fala aí. Vamos cantar. E você sabe a música? Não sei o que, não teve aquela? Sei lá. Não sei, não. Era uma música assim. Não, ô Maria, ô José. E Maria gostava de João, aí teve aquela briga, e um matou o outro. Teve uma história dessa. Não. E você sabe? Pronto. Ana que amava João, que amava Maria, que amava Cláudia, que amava toda a família. Terminava assim. Né? Um gostava do outro, outro. Chico Buarque. Ela está falando de Gil, que é roda gigante, não sei o quê. Aí já é outra coisa. Roda gigante, roda... Fiquei nisso. Gente, eu trouxe 300 slides, mas é o nosso bate-papo que vai fazer a nossa aula. É roda gigante, aquela roda moinho, roda peão. A música que ela cantou é ele na roda gigante com a moça que se apaixonou pelo amigo dele, que morre no fim do... Entendi. Então, é por isso que eu posso gostar de José, Pedro gostar de mim, eu não gostar de Pedro e José não gostar de mim. Vocês não têm ideia de quanto o inconsciente consegue conduzir a nossa vida sem a gente perceber. Não sei se já trouxeram para vocês, mas se a gente for fazer um comparativo em termos de tamanho, para vocês terem a noção, a nossa consciência é do tamanho da cabeça de um alfinete. Imagina um alfinetezinho. E o nosso inconsciente é do tamanho de uma bola de futebol.
né? Então, aí vocês imaginam a proporção do quem faz o quê, quem manda o quê, quem define o quê. Aí, quando a gente fala assim, eu fiz isso sem perceber, não, foi inconsciente. Então, no nível psíquico, tem essa relação e essa atração, que é o ânimos e a ânima. Sabendo-se que todos nós temos ânimos e ânima, certo? Todos nós temos. Vai projetar, então, no futuro, nas relações. Cris, deixa eu te dizer. E vice-versa, pode ser. Não, Existe toda vez isso? que você... Eu vou usar uma coisa que eu vou discordar de você. Toda vez que você usar todo, sempre, tem sempre alguma brechazinha aí. É como eu te disse, por exemplo, vamos supor que meu pai seja mais rígido. E o meu ânimos é um ânimos primitivo, porque eu projetei no meu pai. Mas eu posso, no meu processo educativo, infantil e de adolescente, achar que esse paterno rígido não é adequado e começar a desenvolver inconscientemente o oposto. Ainda assim, ele é referência, porque é o oposto a ele, né? Ou igual ou oposto. A gente tende a dizer que as primeiras relações são sempre primitivas. A segunda, a gente evolui um pouquinho, a terceira, assim, relações que a gente tem na nossa caminhada, né? Que tem aquela... O primeiro foi seu pai, o primeiro foi seu pai, o segundo, seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Né? Então, o primeiro é o paterno. O segundo é o irmão, que é já uma coisa mais fraterna. E o terceiro já é o mais evoluído. A gente pode pegar o quarto, quinto, sexto, não está pedida, não. A gente, né? Eu estou só da música. Então, gente, sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expresse. Isso aqui é a lei da ação e reação, né? Nós não somos culpados, pelo menos já deve ter trabalhado isso. Nós não somos aqui para pagar nada, mas a gente tem que ter autonomia e discernimento para saber. Determinadas atitudes podem me causar essas consequências ou não. Causando-as, eu estou pronta para? Então, é sempre bom ponderar, analisar. E no sexo também. Né? É óbvio que algumas coisas a gente diz assim, eu não queria, não foi... É o inconsciente, viu? Não tem culpa, mas é o inconsciente aí que está trazendo algumas questões. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, que é o chakra genésio, né, gente, que fica aqui nessa região. Observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos da vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio de tudo o que dermos a outrem, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Quando a gente tem o sexua nas nossas relações, a gente cria um certo vínculo com a pessoa. Uma certa ligação. Então, quanto mais saudável, quanto mais bondoso, quanto mais cuidadosa for, mais auxilia no nosso processo evolutivo e da outra também. Vamos supor que eu tenho uma relação em que a pessoa foi muito maltratada, muito humilhada, muito inferiorizada. Pode ser que essa pessoa crie um vínculo negativo comigo que cause e prejudique a minha caminhada. E por eu ter feito isso, eu também prejudiquei o meu processo evolutivo. Né? Então, como todas as relações sexuais também é interessante que a gente pondere, que a gente faça com o outro aquela frase, né? Faça com o outro. E toda vez que a gente perguntar isso, a gente vai deixar fazer muita coisa com o outro. Porque a gente não gostaria que fizessem com a gente. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo neste sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de força,
pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. A gente, quando vincula com alguém, quando a gente tem um contato com a outra pessoa, seja do mesmo sexo, do sexo oposto, é como se a gente tivesse registrado um algo. A gente não passa a mercadoria em determinado carimba e vai carimbando, carimbando. Eu, antes dessa pessoa, eu tinha X. Depois que eu conheci, convivi, me relacionei com essa pessoa, eu tenho X mais Y. Alterou um pouco a mim mesma e alterou também essa pessoa. Cria um processo entre os dois. E aí você diz assim, Neu, e essas pessoas que, como eu estou te dizendo, são pan, né? Que têm relações abertas, que tem várias pessoas moram na mesma casa e todo mundo relaciona sexualmente com todo mundo. Gente, se todos concordarem, se ninguém estiver sendo forçado a fazer nada, tem um equilíbrio aí, né? O que a gente não pode é fazer com que o outro faça o que a gente quer. Seja homo, seja hétero, seja bi. E o que a gente não pode é também ter uma relação com uma pessoa que não tem maturidade suficiente, que a gente chama de pedofilia. Isso é muito inadequado. Isso é crime, na verdade. É muito mais do que inadequado, isso é crime. Então, se tem um consenso, se todo mundo está de acordo, não tem o que a gente dissesse, não poderia, não deveria. Eu trabalho com pessoas, eu tenho pessoas que elas se relacionam com a companheira se relaciona com outra pessoa, e ele se relaciona com outra pessoa. Mas eles conversaram sobre isso, eles combinaram com isso. Eu também tenho outras pessoas que eu trabalho que, às vezes, eles convidam alguém para fazer um trio. Se eles combinaram, está tudo certo, na minha percepção. Porque se combinou, significa, até onde eu escuto, que ele concordou e ela concordou. Então, se ele concordou, ela concordou, e a pessoa que foi convidada concordou também, ninguém está sendo agredido, ninguém está sendo inferiorizado, ninguém está sendo obrigado. Então, tem um equilíbrio não, tem uma escolha nesse processo. A vida saudável na área do sexo decorre da educação mental, da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelos desportos, conversações edificantes, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar onde quer que se encontre. Observe, conversações edificantes, auxiliando o indivíduo a atitudes que proporcionem bem-estar. Eu, na época que eu era filha da minha mãe, somente, eu tinha aquele pensamento que eu trouxe para vocês, né? Uma coisa bem rígida, bem proibida. Mas quando você olha nessa nossa conversa e percebe a beleza da energia sexual, que sem o libido, né? Sem a libido, a gente não tem esse prazer, a gente não tem essa vontade de fazer uma caminhada, a gente não tem vontade de ler um livro, a gente não tem vontade de olhar para aquela comida e comer assim, deliciosamente. A gente não tem vontade de conversar com um amigo, com o nosso companheiro, com nossa companheira, né? Então, quando a gente traz isso, não estou achando que tem a menor valia o sexo A com o outro, na coisa dos olhinhos rodando, né? Olha, rodar os olhinhos. Não estou achando. É bom. Então, a terapeuta resolveu meu problema, você já deve ter percebido. Mas, você acordar, se arrumar toda animada para ir para a academia, ou para ir tomar um café da manhã,
para ir conversar com alguém, para viajar. Isso também é energia sexual, energia prazerosa. Então, a gente não pode limitar, por mais que não seja, não pode limitar só isso. Porque senão você fala assim, Neu, vamos supor que eu... Não sou. Mas vamos supor que eu seja viúva. E eu decidi que o meu ex-marido era o único amor da minha vida e que eu não ia permitir mais me aproximar de ninguém. Uma escolha minha, uma questão minha e tal. Não significa que eu não possa manifestar energia sexual. Pode sim. Na criatividade, na evolução do espírito, na maneira como educo minhas filhas. Então, tem todos esses aspectos. A gente pode ter essa manifestação, pode ter esse desenvolvimento, pode ter esse processo. Certo? Indivíduo na lição de atitudes que proporcionem bem-estar onde quer que ele se encontre. Porque quando a gente diz assim, o ambiente estava legal, eu fiquei legal. O ambiente estava ruim, eu fiquei ruim. E aí, você é o quê? Bob Esponja? Né? Não, gente. Se o ambiente não está legal, eu posso estar legal. Porque esse bem-estar é o bem-estar comigo mesmo, na relação comigo mesmo. Independente de onde eu esteja, com quem eu esteja conversando, o que esteja acontecendo. Mas, para isso, eu preciso ter o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É o conhecimento de como eu penso, de como eu sinto e de como eu ajo no momento que o evento acontece. Então, é possível, sim, eu desenvolver e manifestar essa energia, porque eu vou dizer assim, gente, conviver comigo é bom demais. Né? Eu sei que eu preciso evoluir, que eu ainda estou na metade do caminho, mas até onde eu cheguei é bom demais. Ser eu nessa caminhada que eu escolhi é legal. E com isso eu não estou desconstruindo os meus defeitos. Mas para isso eu preciso ter esse prazer. Eu preciso ter esse prazer de estar comigo, de fazer as coisas comigo, de fazer as coisas com os outros. E quando eu tenho esse prazer, até no ato de sexuar, é mais prazeroso. Porque eu tenho essa conexão com a pessoa que eu escolhi ou com a pessoa que me escolheu. Como traz o livro Vida e Sexo, ele traz esse termo, as trocas energéticas. Porque o ato de sexuar, quando você sexua com a pessoa, tem essa troca de energia. Né? E, às vezes, acontece que você tem uma relação e ele vai falar, gente, fiquei desgastada, acabou minha energia. Ou então você tem, e assim, eu fiquei tão bem depois que eu sexuei com essa pessoa. Né? Porque a energia dele com a sua energia. Então, por isso pode acontecer isso. As trocas energéticas nos relacionamentos, a gente tem trocas enérgicas em vários contextos, viu, gente? Eu estou trazendo para essa aqui porque é o tema da aula. As trocas energéticas nos relacionamentos nos tornam vinculados uns aos outros, pois estes carregam algo de nossa energia e nós carregamos algo deles. Então, é interessante ter esse cuidado, né? Com quem, onde, o que essa pessoa manifesta, qual é o afeto. É interessante essa coisa do Demi, porque o afeto, eu acho legal. Eu acho legal. Porque, com essa questão do afeto, eu me permito afetar e ser afetada. Afetada no sentido de afetividade. E, se vocês observarem, não existe absolutamente nada que não nos afete. A não ser que a gente esteja com a depressão profunda, que a gente meio que se bloqueia de tudo. Por exemplo, vocês não precisam me dizer, mas pensem. Qual é a comida que vocês mais gostam? Pensou, não foi? 3 minutinhos dá para pensar. Se vocês se lembrarem, a primeira vez que vocês comeram, teve um momento específico. Pega aí, Line. Você gosta de muita coisa? Muita comida? Pronto. Tá. Então, estamos juntos, parceira. Eu gosto de muita coisa, mas lembre uma coisa aí que você gosta. De todas as coisas que você gosta, pense em uma coisa. Tá.
Você não vai perder as outras. É Não. só pra escolher. Fique tranquila. Eu encontrei a minha semelhante. Tamo junto. Escolhi, tá. Então, se você pensar nessa coisa, nessa comida, teve um momento específico em que você a comeu. E provavelmente foi um momento agradável. Ou você estava com uma pessoa que você gostava, ou foi feito por alguém que você tinha um carinho muito especial. Até comida afeta a gente. A gente não come uma coisa, a gente não escolhe comer outra, uma coisa e não gosta de outra, não é por acaso. Tem um para quê, tem um afeto. O oposto também lhe ocorre. Qual é a comida que você menos gosta? Que você tem menos prazer? Também aconteceu dessa forma. Foi uma maneira, um jeito que aconteceu, que te afetou, mas te afetou negativamente. Né? Então, é assim que funciona. Eu trouxe o exemplo da comida, mas como em tudo. Até no ato de sexual, você precisa saber o que você gosta e o que você não gosta. O que lhe afeta, o que não lhe afeta. Mas, para isso, você precisa se conhecer. E ter a liberdade e o compartilhamento e a cumplicidade de sentar e conversar. Com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu crush, né? Que agora tem crush, né? E aí falar sobre, amorosamente. Você quer falar, Florzinha? Tem o crush Demi e tem o crush Pan, né? O crush Pan também tem. Né? É. Normalmente o crush Pan está relacionando com outro crush Pan. É por aí. Então, gente, eu pensei que ela ia perguntar alguma coisa. É responsável aquele que, ao agir, responde pelas consequências desse mesmo ato. Para tal, é preciso que o homem conheça o seu verdadeiro potencial e seus limites e exercite a coragem ao agir, colocando o seu sentimento naquilo que realiza. Vocês percebem, esse texto está meio que autoexplicativo, mas eu vou trazer para a energia sexual. É a gente saber que a gente pode até ser impulsiva, não sei, às vezes ocorre, mas a gente também, na energia sexual, saber ponderar, saber ter equilíbrio, saber analisar o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, como é que eu estou utilizando a minha energia sexual de forma desmedida, de forma desequilibrada, de forma impensada. Não é porque energia sexual, não. Vamos ampliar qualquer coisa. Porque se eu estou aqui enquanto espírito e meu processo é evolutivo, eu preciso, a cada questão que eu estou fazendo, vamos trazer energia sexual, eu preciso saber se esse processo, se essa atitude está ajudando a minha evolução ou está causando um dano na minha evolução. Até com quem eu escolho me relacionar, inconsciente ou não, pode trazer essa consequência. Até a maneira como eu decido manifestar e desenvolver minha energia sexual também pode trazer essa consequência. A gente sabe que a sexualidade, antigamente, era um elefante no meio da casa. Pode ser que ainda tenha algumas pessoas assim, ainda tem algumas famílias assim, a gente não passou por um processo tão evolutivo como a gente gostaria. Mas eu acho que nós, que já estamos no ciclo básico, somos extremamente evoluídos, estamos quase no processo de autoiluminação, não nos cabe mais ver um casal de meninas e causar estranheza. Ver um casal de meninos e causar estranheza. Porque isso, gente, é natural. Vamos naturalizar o que é natural. O espírito, ele não vem nem menino, nem menina. O espírito é espírito. Não tem assim, nasceu espírito homem, ou espírito mulher. O espírito é espírito. E ele pode, sim, estar em um corpo e se sentir de uma outra maneira. E se sentir de outra forma nessa encarnação. Nesta encarnação, eu vi, enquanto espírito, nesse personagem Neusimar, enquanto Neusimar, até o momento, eu me percebo Demi, não sei o que vai acontecer daqui para frente.
Mas até o momento eu percebo Demi e sou hétero. Mas se eu estivesse aqui como Neusimar e dizendo para vocês que eu sou homossexual, será que mudaria alguma coisa? Qual a diferença? Não é? Não tem diferença. Porque é natural, Neusimar, ser hétero, ter a orientação sexual hétero, mas também seria natural Neusimar ter orientação sexual homossexual. O que a gente precisa entender que a sexualidade do outro não nos interessa. O que nos interessa é saber se aquela pessoa é uma boa pessoa, se aquela pessoa é sua amiga ou seu amigo, se aquela pessoa é honesta, é digna, que vale a pena você desenvolver uma amizade. E às mães e aos pais cabem, nessa nova geração, que é a minha, né? Não da minha filha, a minha, naturalizar o que é natural. Agir com naturalidade com as coisas naturais. Eu até compreendo que o meu pai e a minha mãe não pensavam assim, e ainda não pensam, eles estão vivos. Ainda não pensam, tem todo um processo aí. Minha mãe é mais evoluída um pouquinho, porque minha mãe se permite a novas ideias. Meu pai nem tanto. Mas isso não me dá o direito, enquanto filha, de não buscar essa evolução para que minhas filhas e minhas netas, ou meus netos, se é que eu vou ter neto, não sei, tenham uma amplitude de olhar. É a mesma coisa, por exemplo, eu estava assistindo alguns materiais para trazer para cá, e eu assisti de um rapaz que me chamou muito a atenção. Ele é espírita. Isso me chamou mais a atenção ainda. E ele trazia como se fosse uma anomalia. Aí eu parei de assistir. Quando ele trouxe essa frase, né, da anomalia enquanto a homossexualidade, eu parei de assistir. Né? E eu também tenho o desprazer de alguns psicólogos achar que é uma doença. Né? E aí eu questiono se a nossa profissão é uma profissão que não deveria ter preconceito, o que ele está fazendo nessa profissão? Né? Porque nós não somos imorais, os psicólogos, nós somos amorais. Ou seja, nós não julgamos, nós não avaliamos, nós analisamos. E para isso eu preciso me despir do máximo de preconceito possível. Diga, minha florzinha. Do máximo de preconceito possível. E assim, tudo é natural se a gente perceber que não está prejudicando a outra pessoa ou fazendo mal a outra pessoa. A regra é essa. A gente precisa naturalizar o que é natural. Eu estou com uma pessoa que diz assim, o que eu vou fazer com essa nova filha que eu não reconheço? Mas ela não é nova filha, ela é a mesma filha. Ela só lhe comunicou qual é a orientação sexual dela. Diga. Como é que fica a luxúria nessa situação? A luxúria. Teve alguns slides que eu trouxe atrás. A luxúria, se as pessoas concordarem, se ninguém estiver em desacordo com o que está acontecendo, é um processo deles. Aí você fala, Neu, você está avaliando, julgando? Não. Porque observe, da mesma forma que nós temos espíritos que são mais primitivos e mais evoluídos, nós também temos no campo sexual. A gente não está avaliando nem julgando, mas talvez seja um processo necessário para aquele grupo de espíritos para ir para um patamar maior, para um patamar melhor ou mais evoluído. Quanto mais você tem responsabilidade, quanto mais você tem equilíbrio com a sua sexualidade, mais você sabe que a energia sexual veio para te ajudar na evolução. E cada espírito tem uma demanda de psicologia, mas pode usar. Cada espírito tem uma demanda. Talvez nesse processo que ele está vivenciando, ele e as pessoas que fazem parte disso necessitam disso no processo evolutivo que eles estão vivendo. Você está dizendo que é ruim ou bom, Neu? Não, eu estou dizendo que é processual. Eu estou dizendo que é processual. E que vai chegar um determinado momento que ele talvez ache que não precisa mais disso. Ou que
continua precisando. Entende? Porque, às vezes, tem muitas questões na psique e no inconsciente que só um tema específico não consegue responder. Por exemplo, eu sei da história de um profissional de medicina que é muito amoroso, muito doce, muito gentil, espetacular com seus pacientes. Tudo bem. E a forma que ele sentia prazer era que as pessoas se manifestassem, um coletivo na frente deles, de diversa forma. Onde é que está o mal aí? As pessoas concordaram, ele concordou. Ninguém está sendo obrigado, ninguém tem que fazer. É só o processo que, na caminhada deles, pode vir a evoluir. Da mesma forma que você pode ter uma pessoa que é extremamente agressiva e que, para ele, é necessário, nessa fase, agir dessa maneira. Mais para frente, analisando o processo evolutivo, ele percebe que a agressividade extrema não ajuda na evolução dele. Ele vai ser condenado pelo que ele fez? Enquanto espírito, não. Porque se eu sou ignorante, nós nascemos simples e ignorantes. Se eu sou ignorante e não tenho consciência do que eu estou fazendo, como eu vou ter culpa? Certo? Agora, nós que já somos ciclo básico, totalmente evoluídos, temos autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoiluminação, a gente já sabe. Né? Então, e mesmo sabendo que a gente ainda não estiver pronto para o próximo passo, não se existe culpa. Isso não quer dizer que não exista consequência. Todos os atos que a gente faz, inclusive na questão da energia sexual, tem consequência. Tem consequência. E essa que é a grande sacada. É você não ficar se corroendo na culpa, mas você ser forte ou consciente o suficiente para assumir a consequência. Teve a consequência, fui eu que fiz, vou assumir. Eu não tenho como te definir dessa maneira precisa. Por quê? Porque o ser humano é assim. Eu costumo dizer, quando eu estou na clínica, que quando eu quero fazer um bolo, Só um eu não minutinho, sou... o pessoal não ouviu a pergunta aqui. Repete a pergunta, pessoal, não ouvimos. Seria considerando a frigidez e a impotência como consequência da luxúria? Pronto. Eu já li alguns livros que, quando você faz determinadas coisas numa encarnação, na outra você vem com determinadas limitações em determinados aspectos. Eu não analiso assim, eu não percebo assim. Deixa eu te dizer, por quê? Assim, 2 mais 2 são 4. Eu tenho o hábito de trazer que, quando eu quero... Eu não sou muito boa em cozinha, não, viu, gente? Se vocês quiserem almoçar lá em casa, eu só sei fazer muqueca e feijoada. Tem que gostar de muqueca ou de feijoada. Porque não tem outra coisa que eu saiba fazer. Então, quando eu quero fazer um bolo, imagine que eu sei fazer o bolo. Certo? Eu vou pegar ovos, farinha de trigo, manteiga, leite, um pouquinho de açúcar, fermento. Deu? Pronto. E fui fazer o bolo. O bolo tinha que bater tanto tempo, botar no forno tanto tempo, e fingindo-se que eu sei fazer, o bolo saiu uma delícia. Certo? Quando eu falar de ser humano, eu não posso dizer que o ser humano ele fez uma coisa e a consequência foi exatamente essa. Essa logicidade não é tão precisa, nem no processo reencarnatório. Por exemplo, numa experiência com Chico, ele conheceu um casal que eles tinham uma doença, que era na época de Jesus, vocês se lembram? Lepra. Eles vieram como leprosos. E quando você olha aquele casal de leproso, ele inicialmente imaginou que eram pessoas que tinham mereciam passar por aquilo. E quando ele foi conversando com Emmanuel, ele descobriu que eles escolheram passar por aquilo, que eram dos espíritos mais evoluídos que existia naquela época. Foi uma escolha. Aí não tem uma outra questão. Você vem, eu, Neusimar, venho nessa vida como um serial killer. Mato um monte de pessoa. Na outra vida, o que acontece? Eu vou sofrer horrores? Não necessariamente. Eu posso vir como médico ou como médica. Para quê? Para salvar várias vidas
e compensar o que eu fiz na vida anterior. Então, eu não posso te dizer precisamente se o fato de a pessoa fazer X, a consequência vai ser Y. Porque quando se fala de vida humana, tem várias possibilidades. A pessoa pode, de espírito também, a pessoa pode reencarnar porque ela quis, ou ela pode reencarnar porque ela tinha que vir. Da mesma forma que eu digo para a Cris, eu posso buscar um masculino primitivo projetado em meu pai, ou eu posso buscar um masculino evoluído negando, ou até um terceiro elemento. Porque o inconsciente tem essa questão, não tem essa logicidade. A psicologia, o inconsciente e a vida do espírito não é tão 2 mais 2. Entende? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Não, não é pragmático, exatamente. Porque se trata de espíritos, né? E também da vida humana, não é pragmático. Mas tem a possibilidade. Mas a gente não sabe, necessariamente, né? Como eu te dei o exemplo do médico, que ele veio como médico para salvar várias vidas, que na vida anterior ele tinha ceifado, por exemplo. Da mesma forma que eu conheço uma pessoa nesse processo, que mutilou algumas, um homem mutilou várias pessoas, e nessa encarnação ele veio com deficiência e mutilado. Sabe, tipo assim, perninhas pequenininhas, bracinhos pequenininhos, ele faz várias cirurgias cortando o pedaço. O médico faz, cortando um pedaço, para que ele consiga ter um braço maior, uma perna maior, para conseguir fazer o que ele deseja. Veio. Por que ele veio assim? Por causa da culpa. Tem essa questão. Quando você faz algo e você assume, você sente muito culpado daquilo que você fez, existe uma tendência bem maior, na próxima reencarnação, você vir com algo para se punir. Voltando ao assunto anterior, estou meio rouca, viu, gente? A gente percebeu. A rouca sensual. Eu tenho uma amiga que a filha dela, fez todo um trabalho médico, psicológico, tomou medicamentos de hormônio para virar menino, né? E isso me deu assim tanta... Eu já era tranquila sobre tudo isso, mas isso me deu assim ainda mais força e mais consciência do amor de Deus, né? Pelo outro. E eu fiquei analisando assim, essa minha amiga, a filha e as questões de Deus. Primeiro, a mãe dela, essa minha amiga, é uma pessoa assim, super do bem, super como ela, clara, que para ela está tudo bem, não é uma pessoa preconceituosa, é super espiritualista. A menina, que era muito fechada, só encontrava ela no elevador fechada. Depois que ela fez todo o processo, já está até com barba, sabe? Aquele jeitinho meio másculo, o sorriso vem aqui. Mudou toda a energia dela mental. Toda. E na parte de Deus, eu fico assim, analisando, assim, possa ser uma pessoa que em outras vidas foi um machão, assim, desesperado, daquele de fazer com mulheres coisas terríveis, e pediu para vir conhecer esses dois lados, né? Eu pensando comigo, analisando em casa sozinha. Várias situações, né, que pode ser, né? E eu acho, assim, que as pessoas têm que entender que realmente existe, né? Tem que haver essas coisas, que é evolução. Tudo isso é evolução. O sexo, a transformação, né? Uma moça que vira um rapaz que vira uma moça. Tudo faz parte. Entendi. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pronto. Quando você traz, minha florzinha, que na outra vida veio um machão e tal, por isso é como se fosse uma punição. Me soou assim. Mas não é punição. Não é. Na verdade, aquele espírito não estava se identificando com aquele corpo que ele veio. E ele precisava ter uma sintonia do corpo e do espírito. E qual o problema disso? Nenhum. O corpo é da pessoa. A pessoa pode... Esse corpo veio para ela. A pessoa pode fazer com o seu corpo o que lhe dá mais conforto,
o que você vai se sentir melhor. É assim que é. Agora, a gente pode até ter uma estranheza, mas depois procurem internalizar e naturalizar. Entende? Quando ela era fechadinha, é porque ela estava. É porque a gente. Assim, é porque ela estava num processo que ela se viu uma coisa e se mostrava outra. Se viu uma coisa e se mostrava. Então, era um conflito de identidade ali que lhe causava muito sofrimento. E a partir do momento que a identidade corporal dela estava de acordo com a identidade psíquica e com a identidade espiritual, ela entrou em sintonia. Ela se harmonizou. Né? Tem um filme que Paris, eu vou me lembrar para falar para vocês. Que ele foi o primeiro, um dos primeiros a se transformar em mulher. Ele era casado com a menina e depois ele começou a vestir as roupas da esposa. E esse filme, o legal é que a esposa está o tempo todo com ele, acompanhando, partilhando. A garota dinamarquesa. Ou é a garota dinamarquesa ou garota dinamarquesa. Assistam. É interessante, né? E aí, assim, esse filme, falando do que a colega... Eu esqueci, pergunte o nome dela, que eu me esqueci, meu amor. Meu nome? Zandra. Zandra. Então, Zandra, que lindo. Zandra, o que Zandra falou... E quando a gente assiste a Garota Dinamarquesa, a gente vê o sofrimento que aquele personagem tem por ser uma menina e não poder ser uma menina. O conflito de identidade. Né? Então, assim, esse filme humaniza isso. E a gente naturaliza também. Gente. Oi, Sandra. Cirurgia no mundo. Exatamente. Se todo mundo já assistiu, a gente vai saber que a cirurgia não teve sucesso, mas ele foi o primeiro a se submeter a essa cirurgia. Foi o primeiro a submeter. Então, assim, como o Zandra está falando, é interessante que a gente diga assim, minha mãe tem o hábito de dizer, eu não gosto de gente com tatuagem. Tatuagem, para mim, é horrível. Aí eu brinco com ela assim, minha mãe, se você não gosta de tatuagem, não faça tatuagem no seu corpo. Está tudo certo. Mas eu falo com doçura, porque senão ela acha que eu não estou sendo delicada com ela. Então, eu falo com muita delicadeza. E é bem isso. Se eu estou satisfeita com o meu corpo feminino, tudo bem. O que eu preciso fazer é com o meu corpo. O meu corpo a mim pertence, a minha orientação sexual a mim pertence, as minhas particularidades a mim pertencem. Mas eu não vou chegar aqui e definir o que é mais adequado para a Cris. Seja na orientação sexual, seja como ela usa o corpo dela, quais as mudanças que ela quer fazer no corpo dela, e o que ela decidiu para a vida dela. Então, naturalizar e ter essa amorosidade, gente, respeitar e permitir que todo mundo viva do jeito que for mais adequado para a pessoa, é, no mínimo, nossa obrigação. As pessoas fazem isso como se fosse, não, eu sou muito generoso, eu sou muito generosa, porque a homossexualidade, porque o Demi, porque o PAN, tudo isso eu vejo com muita naturalidade, e como se isso fosse uma evolução fantástica. É nossa obrigação respeitar a existência do outro. Permitir, que não é no caso de permitir, mas a gente respeitar que o outro exista da maneira que bem lhe aprouver. Não é da nossa conta. A não ser que a forma como a pessoa está vendo está me prejudicando, está fazendo algo que me prejudique. Fora isso, o que eu quero trazer nessa aula com vocês? É essa ampliação da energia sexual, que não é só o ato de sexuar. É a criatividade, é a escolha consciente do nosso parceiro ou das nossas parceiras, é a escolha consciente do ato sexual que a gente vai fazer, de como a gente vai desenvolver isso. É a evolução que também auxilia no processo do espírito. É claro que a gente não está julgando, mas como tem várias graduações de processo evolutivo, cada espírito também manifesta na proporção da sua graduação. E a maneira como percebe. E se nós fazemos determinadas coisas e não temos consciência do quanto isso nos prejudica,
a gente vai viver a consequência. Mas a gente não pode ficar nutrindo a culpa. Se eu fiz, está feito. Eu fiz, está feito. E qual é a consequência? Vamos lá. E qual é a culpa? Não tem culpa. Isso já está, como diria minha mãe, está demodé. Que aquela criatura nem sabe o que significa isso. Aquele quarteto ali. O que é demodé, pessoal? Isso! Olha aí, tá vendo? Exatamente, isso está ultrapassado, isso é antigo. Né? Então, esse é o processo que a gente tem que olhar, essa é a forma que a gente tem que perceber. A gente não está sendo bonzinho, docinho, lindinho com ninguém. É, no mínimo, nossa obrigação. Diga, Florzinha. Boa noite, meu nome é Manoele. Queria só tirar uma dúvida com relação à questão do progresso espiritual. Quando a gente encarna, né, geralmente ou não, dependendo do nosso grau de evolução, a gente escolhe o corpo, né? Se a gente vai ser mulher ou se a gente vai ser homem. E quando eu falo assim, em termos, se eu escolhi ser mulher, por algum motivo eu tenho que passar pela essa experiência de mulher, mesmo sendo um espírito que não tenha sexo, né? Se eu vim para cá para ser mulher, para ter a missão de passar por essa fase e eu não me reconheço como tal, isso não tem um conflito de uma progressão de missão que foi dado para mim? Porque eu chego aqui com uma missão de ser mulher. E aí eu não me reconheço porque, como espírito, eu já fui homem e eu acabei atrelando essa questão do masculino. E aí eu acabo trazendo, né, isso para mim nessa encarnação, sendo que nessa encarnação eu entendo que como espírito não tem sexo, a gente tem que se adaptar tanto como mulher, tanto como homem. Mas quando isso não ocorre, isso não está gerando uma falta de compatibilidade, de progressão espiritual? Eu tô entendendo o que você está falando, que o espírito tem que se adaptar tanto quanto mulher, tanto quanto homem, não é isso? Pronto. Até porque é uma escolha, né? Então, observe. E se esse processo de você vir, porque o espírito não tem gênero. O espírito não tem gênero. E se esse processo de você vir nessa caminhada estiver entre o seu livre-arbítrio, você mudar corporalmente, até para o seu processo evolutivo. E se você tiver que passar por essas experiências para você crescer e evoluir? É isso, eu entendi. O que eu estou tentando entender é que se a gente vem com uma escolha, né? A gente escolheu que a gente ser vem mulher. com a programação, gente? Mas às vezes sim, né? A gente às vezes não, às vezes sim. Olha, a gente vem com as possibilidades. A partir do que a gente percebe, do que a gente projeta, do que a gente analisa, temos o nosso livre-arbítrio. Então, tem coisas e aspectos que poderiam não estar na nossa caminhada, mas, por causa do nosso livre-arbítrio, a gente pode trazer mais dificuldades nessa nova reencarnação ou mais evolução. A coisa não é assim 2 mais 2. O livre-arbítrio, por exemplo, vamos supor que nessa encarnação eu vim para passar por determinado processo que estava combinado. Como a gente esquece? Esse processo eu simplesmente deletei. E no meu livre-arbítrio eu fiz outras escolhas. E essas outras escolhas alterou todo, ou quase todo, ou parte do processo que eu teria nessa nova caminhada. Pode ser que este espírito teria a opção de ir ou não. Certo? Mas no livre-arbítrio aconteceu que ele viveu esse processo e se transformou em menino. E ainda se transformando em menino, vamos dizer, ele conseguiu seguir a caminhada e evoluir. Entendi. Agora eu entendi. Eu também vejo assim que o próprio processo desse conflito faz parte também de uma proposta de planejamento. Então, assim, a próprio conflito, a própria mudança que você causa na sua sociedade, porque você se expõe, você busca essas mudanças, pode ser o seu próprio processo da encarnação, fazer parte do seu planejamento, vai além de uma identidade sexual no momento que você encarna. Então, tem tantas possibilidades que a gente não tem como fazer essa conta tão linear.
Não, é o processo evolutivo. Eu venho com determinadas demandas que a gente esquece. Aí, no processo evolutivo, vamos supor que nessa vida era para eu ter ficado solteira, ir para o exterior, qualquer coisa assim. Mas no meu livre-arbítrio, eu resolvi casar, ter filho, ficar no Brasil, ser psicóloga, estou trazendo coisas assim. Eu mudei todo o processo. Mas também tem essas possibilidades. Da mesma forma que eu posso vir com a possibilidade de ser serial killer, e eu escolho não ser na caminhada, no processo, no meio. Assim, é como eu estou trazendo para vocês, não tem uma 2 mais 2. Mas, independente de que eu tenha o meu corpo de menina e continue menina, ou transforme em menino, ainda assim é um processo que vai me permitir evolução, que é exatamente o que a gente busca em cada encarnação. Vamos perceber não julgamento, que é o que a gente precisa, naturalizar e saber que a evolução é um passo constante. A gente evolui o tempo todo. O tempo todo a gente evolui. Só no reencarnar a gente já está evoluindo. Acontece que, às vezes, tem gente que engatinha, tem gente que anda, tem gente que corre, dependendo da percepção do espírito que habita aquele corpo. Mas a evolução é algo constante. O que a gente precisa ter em mente é, vamos naturalizar o que é natural, vamos não trabalhar o julgamento e vamos ter em mente o processo evolutivo que a cada dia, a cada momento, acontece com todos nós. Só aqui, ó. É porque tem uma ordem. Pode deixar ela falar. Eu estou adorando essa turma, vocês, olha, comunicativa, muito legal. Não, eu acredito, assim, intimamente, eu acredito que, às vezes, o personagem, ele é o que menos importa quando você tem certas coisas para aprender aqui nessa encarnação. Porque, por exemplo, eu preciso, nessa encarnação, aprender a lidar com certas coisas, certos limites, minha agressividade, enfim, eu não sei ainda, não. Estou tentando aprender, mas, enfim, vou inventar. Tá bem. Eu tenho que lidar, porque eu não tenho conflitos e tal. Talvez o meu personagem seja o de menos se eu mudar meu gênero ou não. Pode ser, eu acredito assim, que a depender do meu objetivo. O espírito não vê essa questão do gênero. Para o espírito, isso não é Mas algo é isso que eu tô falando. tão importante. Ele é espírito. É isso né? que eu estou falando, nesse sentido. Por isso que eu acredito nessa questão. E muitas vezes, por exemplo, como esses casos de que tem o primeiro transplante de mama para pessoas trans. A gente não... Será que essa pessoa realmente não teve essa programação de fazer a diferença no mundo da ciência ou de quebrar paradigmas? Aí porque as pessoas acham que... mas é que talvez... não fosse... A gente não sabe, talvez a gente nem saiba se existe ou não essa programação. Olha, talvez você tenha que vir... A gente nem sabe como é a questão de gênero ultimamente. No total, hoje, são 31 gêneros. Não, mas eu tô falando no plano espiritual. No plano espiritual, como é que a gente se 31 vê? classificações. Como é que a gente se vê? Talvez só a gente aqui na Terra fique perdendo tempo com isso. Assim, eu penso, Pode chamar de Pronto. Eu penso que isso são pequenezas. Isso, né? porque no final... Mas é interessante a gente falar tô falando sobre, de ninguém, até para a não. gente ampliar a nossa mente. Não, mas eu não estou falando que a gente perca tempo no sentido de que é desnecessária a conversa, não. Mas eu estou falando assim, no universo de coisas que a gente tem para aprender na nossa encarnação, Ok. a nossa sociedade ainda é tão presa a certos tabus, como virgindade, como sexualidade, como essas coisas, que ao invés de a gente estar tentando olhar para outras coisas, a gente está tendo que lutar ainda por coisas que eu não vejo ainda. Como é que eu tenho que explicar para alguém que virgindade é só um termo ridículo, que ímã não é virgindade, você está entendendo? Então não faz sentido. Tafat, meu espírito, não vê sentido nisso. Eu não estou criticando a pergunta da colega, porque eu achei interessante. Achei muito interessante. Mas é porque eu sempre tive esses pensamentos, assim, à frente da minha época. Eu acho até que minha mãe quase morre, porque na minha época eu queria
queria saber das coisas e minha mãe é evangélica. Aí ela não podia conversar essas coisas, então eu conversava com meu pai. E não era eu que falava, pai. Meu pai falava, a gente conversava sobre namoricos, não sei o quê, paquera. Aí meu pai conversava com meu pai, meu melhor amigo, para relacionamento até hoje. Então, assim, meu pai sempre me ensinou meu irmão como é que se utiliza uma camisinha anticoncepcional. Ele falou assim, ó, você tem que ser mais esperta do que 300 homens juntos. Porque eu engravidei sua mãe, porque não usei camisinha, engravidei antes de sua mãe tive outro filho. E quem que sobra? A mulher. Então, você tem que ser esperta do que 300 homens juntos. Então, eu vejo assim que minha mãe só faltou morrer. Até hoje eu tô assistindo série, eu e meu irmão, tá tendo cena de sexo, minha mãe. Você percebe? Tá vendo que negócio sem função? Você percebe? Gerações diferentes, conflitos de Minha gerações. mãe, todo mundo aqui é de maior. Todo mundo sabe o que é sexo. Todo mundo aqui tem noção. Você tá vendo que besteira, se ela tá perdendo tempo. Todo mundo sabe que isso aqui é fake. Pelo amor de Deus, foca na atividade da filme. É o foco do foco. Aí eu vejo assim que às vezes a gente vem nas encarnações que é pra poder... Minha mãe só falta morrer. E já meu irmão nem entra em conflito. Meu irmão, ok, mãe, beleza. Eu falo mesmo. Porque meu pai assim... Meu pai ia falar assim, porque você tá precisando de camisinha? Eu não tinha pretensão de usar nada. Mas eu falava assim, minha mãe, por que você não pergunta se eu preciso? Aí Mas ela, isso é você interessante. vai fazer, você quer me matar do coração. Por que você vai fazer essas perguntas? Aí meu pai, pode escolher, minha filha. Você quer de que modelo aqui? Eu falei, não, vai perturbar minha mãe. Aí minha mãe, você se resolva com ele. Aí eu falava, eu perguntava. Tá, foca na atividade. Foca na atividade. Vamos focar na atividade. Deixa eu te dizer, meu minha amor. amiga aqui que quer perguntar, que ela tá na dúvida de 31 gêneros, ela ficou Eu surtada vi aqui. muito diferente da minha mãe, mas para ensinar muito a ela e para poder, porque minha mãe hoje, ela tá tentando se desconstruir, ela teve que se desconstruir muito por minha causa e por causa do meu irmão. E as minhas primas que vieram de outra geração, como eu sou a mais velha, elas pegaram a coisa muito mais simples. Entendi. Entendeu? Então, eu sempre dei minha cara a tapa. Então, espiritualmente, eu falei assim pra todos, agradeça a mim. Porque eu fui a primeira aqui em casa. Tá, duas coisas. Primeiro, quando a gente ainda discute isso, é porque ainda é necessário. Fora um outro espírito mais evoluído, a gente ainda precisa discutir, mas não é discutir para ficar no mesmo patamar, é para a gente conseguir elaborar e dar um passinho a mais. Da mesma forma... Da mesma forma que a gente ainda fala de preconceito, a gente ainda fala de determinadas coisas, para poder desconstruir. É necessária essa discussão, porque nem todo mundo está no mesmo patamar e a gente elabora, aprende coisas novas, desconstrói. Outra coisa, Nice da Silveira dizer que uma mulher engana o diabo, duas engana o inferno inteiro. É uma psiquiatra, Nice da Silveira, a primeira psiquiatra do Brasil, e com isso ela quis dizer a nossa capacidade e nossa flexibilidade que a gente tem. Nice da Silveira, que o homem é rígido, a mulher é flexível. Então, a gente tem uma sustentação bem fantástica. Interessante sua análise, interessante sua discussão. E, de fato, seria bom se a gente só pudesse pensar no quê? Olhar o outro como espírito. Se eu olho o outro como espírito, não importa se ele é azul, branco, amarelo, baixo, gordo, alto, homem, mulher, bi, trans, pan, é um espírito. E se é um espírito, o que eu vou manifestar? O melhor de mim. E o que é melhor de mim? A amorosidade. Diga, Cris. Você tem menos de 3 minutos antes dela acabar, não? Não, é porque você fala sempre assim, naturalidade, encarar com naturalidade, né? Naturalizar o que é natural. O que é natural, essa parte da sexualidade, da diversidade de sexo, né? De gênero, né? Mas não é tão fácil assim, né? Eu tenho neto de 11 anos e de 6 anos de idade. E os pais são jovens, né? E são bastante resistentes sobre essa questão de sexualidade. Inclusive, ensina para ele cor azul é de homem, rosa é de menina, essas coisas assim. E, às vezes, eu fico desfazendo, né? E eles não gostam, porque fica com medo. Engraçado que cor não tem sexo, né? Hein? Engraçado que cor não tem sexo.
Aí eu digo assim, mas essa parte assim de você falar com naturalidade, criança assim dessa faixa etária, é meio difícil de você pegar e conversar isso aí. Até na parte de escola e tudo, não é tão natural assim, né? Que a gente ainda... Teve um slide que eu disse aqui, não sei se eu já passei. É para você fazer educação sexual no tempo certo. Nem muito precoce, nem muito depois. Tudo na justa medida. Então, talvez eles ainda não tenham uma escuta suficientemente boa para ouvir a avó. São seus netos, né? Pronto. Para ouvir sua avó. Não tem essa visão, né? Na escola da minha filha, na 4ª série, ela recebeu um livro sobre sexualidade. Não sei. O meu está na 6ª série. E aí elas trouxeram para discutir comigo sobre isso. Ele está dando ciências agora. Talvez vá tocar A escola nesse trouxe assunto. isso. A escola de minha filha fez isso. Na 4ª série, elas tinham 10 aninhos, a média era essa, 10, 9 aninhos, estavam discutindo sobre a questão do sexual, mas a questão do corpo, do que, sabe, não é aquela coisa na proporção. Então, a discussão é sempre necessária, mas é importante na proporção. Quando ela diz, quando pergunta, responde. Mas assim, se uma pessoa me perguntou o que é camisinha, eu vou explicar o que é camisinha. Eu não vou explicar o que é camisinha, como é que usa, não vou aprofundar. Eu vou responder a pergunta que me foi feita. Agora sim, observe, eu tenho 300 slides para passar aqui agora ainda. E eu só tenho 2 minutos. Pois é. Gêneros. De gêneros, 31 é 31. Aí você vai fazer uma pesquisa no Google. É. Se acalme, minha filha. Calma. Depois você pega ela no final da aula. Olha, aí o que acontece? Nem eu tô sabendo agora. O que a gente precisa sair daqui, era o meu intento, não sei se eu consegui, viu, tá? O que eu queria, eu sempre trago slides, mas às vezes eu não passo nem do primeiro, dependendo da minha aula. Porque o que eu mais gosto não é eu trazer e ler, que eu posso até depois mandar uma cópia para uma das meninas, as meninas mandam para vocês, vocês leem os slides, entendeu? O que eu mais gosto é assim, esse questionamento, esse bate-papo, que eu aprendo com vocês, eu ensino, eu aprendo, a gente conversa, tira as dúvidas, vocês também tiram as minhas dúvidas, e nessa conversa, numa sexta-feira à noite, linda e maravilhosa, a Dama de Vermelho, aqui, para que não seja aquela coisa, entendeu? Isso, gente, é energia sexual. Esse prazer de dar uma aula também é criatividade para dar uma aula. Que eu busco a criatividade, a melhor que eu tenho. Eu sei que tem gente aqui, e é claro, é óbvio que tem mais ou menos, né, a proporção, mas esse é o meu melhor. E eu quero estar aqui com vocês, seja sexta, sábado, segunda, dando o meu melhor. E quando eu trago essa criatividade, esse sorriso, essa alegria, esse bem-estar, está muito concernente com o tema da aula. Vocês entenderam que não é só sexuar? Vocês entenderam que a evolução do espírito é fundamental? A cada cria que a gente põe no mundo, a cada mãe que a gente é, a cada pai que a gente é, ou até filho, porque somos criaturas do Criador no sentido da relação humana. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe, criatura deles. Mesmo sabendo que eu vim de Deus, estou fazendo só esse paralelo da relação humana. E os filhos que vocês colocarem é criatura de vocês. É claro que eu não estou excluindo o Deus maior, que é o Criador de todos nós. Então, por hoje é isso. Os slides, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês lerem, tá de boaça, como diz uma adolescente minha. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Muito obrigada e até a próxima.